Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Iota Unum, um estudo das mudanças na Igreja Católica no século XX, particularmente após o Vaticano II, né? Bom, nessa nossa segunda aula, antes de entrar propriamente no assunto da aula, só para relembrar um pouquinho o tema da primeira aula, onde nós apresentamos o livro de maneira geral, né? E abordamos a questão da crise em si, né? Se existe a crise, objeções que se fazem, a questão da crise, né, na igreja atualmente, e como o autor, como Romano Amério, vai respondendo a cada uma daquelas objeções. Então foi uma aula voltada para aquilo que foi o primeiro capítulo do livro, né? Uma boa notícia também, né? O livro que estava esgotado já está numa campanha de reimpressão. Então aqueles que não têm, daqui a pouquinho, nós teremos disponível aí mais exemplares do Iota Unum. É importante, né, para acompanhar o curso, aproveitando as aulas, lendo, né, em paralelo o livro. Isso ajuda bastante aí no nosso conhecimento. E a aula 2, do que vai tratar? Nós vamos começar tratando o capítulo 2 do livro, só que é um dos capítulos, é um capítulo bem extenso, e ele vai tomar 2 aulas nossas. E o que acontece? Antes mesmo de chegar nos temas que são tratados da crise que vivemos hoje, aqueles temas que nós mencionamos na primeira aula, o Romano Amério, ele retorna, ele olha para o passado, olha para a história da igreja e ele saca alguns pontos, alguns momentos de crise. Veja, crise naquele sentido amplo que nós falamos, né? Na primeira aula. Mas ele saca alguns momentos de crise da igreja, na história da igreja. Por que ele faz isso? Porque existe uma tendência a que, quando a gente está diante de uma situação drástica como essa que nós vivemos na igreja, a tendência é a gente achar que isso é tudo novo, que isso nunca aconteceu, que é uma coisa sem precedentes. Então, peraí, será que é mesmo? Sob alguns aspectos, certamente, mas sob outros aspectos, talvez não. Talvez se nós olharmos para a história da igreja, nós vejamos algumas similaridades, alguns elementos pelos quais nós passamos hoje, alguns modelos mentais, algumas ideias que são antigas e que a igreja já teve de enfrentar e enfrentou, e se posicionou, e combateu, e venceu. Então, antes de olhar para o presente, vamos olhar para o passado. Então, o Romano Amério vai nos tomar pela mão, digamos assim, né? E nós vamos visitar alguns momentos de crise na história da igreja. E o que ele faz nesses momentos? Não é um curso de história da igreja, então, assim, a gente vai contextualizar cada momento desse, mas o interessante é que ele observa qual a particularidade daquilo que aconteceu, daquela crise. Como a igreja superou e que lições nós podemos trazer para os nossos tempos. Que princípios estavam ali importantes naqueles momentos de crise e que, se nós lembrarmos hoje e aplicarmos esses princípios, eles nos ajudarão a entender o que está acontecendo. Então, é bastante interessante. São várias lições aprendidas que o autor consegue retirar e extrair desses momentos de crise. E ele vai começar lá no início da igreja, no ano 50, com o Concílio de Jerusalém, veja só, que é narrado nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. O que acontecia ali então? E por que foi uma primeira crise pela qual a igreja passou? Vamos lembrar que o cristianismo ele surgiu, digamos, de dentro do judaísmo, né? Jesus era judeu, né? Nossa Senhora, São José, eles seguiam os preceitos da lei. Jesus fez questão de seguir os preceitos da lei judaica, né? E os apóstolos também, todos eles eram judeus. E os primeiros cristãos eram judeus convertidos, só que, além deles, começaram a se converter também para o cristianismo pessoas vindas de religiões pagãs, que não eram judeus. Isso não apenas por causa de São Paulo, né, mas principalmente por causa do trabalho apostólico de São Paulo e Barnabé também, né, logo na sua primeira viagem ali pela Ásia Menor, ali, vai fundando várias comunidades e com vários cristãos que vêm não do judaísmo, que vêm do paganismo.
Só que nessas cidades já existiam sinagogas e você também tinha cristãos vindo do judaísmo. E começa a acontecer entre esses dois grupos, ambos cristãos, convertidos, mas um conflito, um atrito. Porque para o judeu era muito normal que, uma vez ele se convertia ao cristianismo, aceitava Nosso Senhor, mas mantinha as tradições judaicas. E tinha a tendência de exigir que aqueles que viessem do paganismo passassem pelas tradições judaicas também. Quer dizer, circuncisão, todos os ritos da lei mosaica, todos os aspectos relacionados à alimentação. E quando um pagão se convertia, quando São Paulo, por exemplo, pregava e ocorriam as conversões, ele não impunha a religião judaica àqueles pagãos recém-convertidos. E aí isso causava conflito e o pessoal brigava mesmo, levavam a sério. Então eles tiveram muitos problemas com isso, São Paulo e Barnabé. Lá na cidade de Antioquia, foi um grande centro cristão, já desde o início do cristianismo. Aliás, foi ali que os cristãos começaram a ser chamados desse nome, né? De cristãos. A gente lê isso nos Atos dos Apóstolos também. Então ocorre esse conflito, essa discordância, os ânimos se animam e eles resolvem então enviar Paulo e Barnabé até Jerusalém para conversar com os apóstolos e decidir essa questão. Afinal, um cristão ou um pagão que se converteu ao cristianismo precisa seguir os ritos judaicos ou não? Esse era o ponto. E é em torno desse assunto que são reunidos, então, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, esse primeiro concílio, né? Hoje nós chamamos de concílio, eles não chamaram certamente na época de concílio, mas o chamado Concílio de Jerusalém, lá pelo ano 50, envolvendo os apóstolos que estavam em Jerusalém, Paulo, Barnabé, alguns presbíteros, e é colocada então essa questão. Paulo e Barnabé narram os sucessos, né, das viagens, das conversões, a maravilha que Deus estava fazendo no meio dos pagãos. E aí? Eles terão que passar pelo judaísmo para ser cristãos? Até o termo que se utiliza para os cristãos que exigiam isso eram chamados cristãos judaizantes. Para ser cristão você tem que passar pelo rito judaico. E aí São Pedro toma a palavra, naturalmente como líder dos apóstolos, e deixa claro ali, isso coloca que não há essa necessidade, né? Que Deus já tinha mostrado através dele mesmo, do próprio São Pedro, nas suas pregações, que não seria necessário, que Nosso Senhor realmente estava inaugurando outra coisa, que não era o judaísmo. Então, São Pedro se coloca, todos acolhem a palavra do nosso primeiro Papa, né? E São Tiago, então, ele complementa aquilo que São Pedro falou e estabelece, são as chamadas cláusulas de Tiago, né? São 4 cláusulas, 4 itens que ele pede que os cristãos convertidos do paganismo, que eles respeitem. Desses 4, 3 são muito próprios da sensibilidade dos judeus, para não ferir sensibilidade, para não gerar escândalo na comunidade, que era o quê? Abster-se de carnes imoladas aos ídolos, carnes que tivessem sido imoladas em sacrifícios a ídolos, não comer isso. Não se alimentar do sangue dos animais. Não se alimentar de carnes sufocadas. O que eram as carnes sufocadas? São animais mortos sem que tenha sido tirado o sangue deles, eles chamavam de carnes sufocadas. E se abster das uniões ilegítimas, que é um ponto que até hoje é a doutrina da igreja. Então, eles mandam isso por escrito, fazem uma carta, enviam isso com São Paulo e com São Barnabé de volta para Antioquia, para eles darem a notícia da decisão dos apóstolos, e mandam até com eles também Silas e Judas Barsabás, como representantes de Jerusalém. E aí há uma primeira separação, crise no sentido de separar, né, uma coisa da outra. Seria uma crise primordial e fundamental do cristianismo, que é essa separação entre a sinagoga e o cristianismo. Uma coisa é o rito judaico que caducou, que passou, que venceu. O Nosso Senhor, ele inaugura uma nova religião, que não tem que ficar à sombra do judaísmo. Então, essa novidade do cristianismo, então, aí é colocada, é esclarecida. Então, foi uma primeira crise, uma primeira separação.
Imagina, se isso não acontece, o judaísmo seria uma versão o cristianismo seria uma versão do judaísmo, né? Todos nós seríamos judeus cristãos. Não, era realmente algo novo, uma novidade. Só que dentro desse contexto, acontece um outro episódio. E aí nós sabemos disso por uma carta de São Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 2. Depois de já terem decidido a respeito disso, São Paulo volta para Antioquia e um tempo depois São Pedro vai até lá. Vai até lá visitar a comunidade e está lá, convivendo com os cristãos que vieram do paganismo, todos já cientes daquelas cláusulas que não precisam passar pelos ritos judaicos. E aí, quando chegam cristãos de Jerusalém, judeus, São Paulo fala aqueles da parte de Tiago, né? São Pedro muda de postura e se sente desconfortável. E aí, o que eu faço ali? Eu estou no meio desses pagãos, chegaram esses judeus judaizantes ainda, né? Cristãos, o que eu faço? E São Pedro se afasta, se levanta, a gente pode imaginar, disfarça. E São Paulo fala, e até Barnabé foi atrás dele. E aí, São Paulo, ele repreende São Pedro, né? Está lá em Gálatas 2, ele fala, não, eu resisti a Pedro na cara, né? Na sua face, diante dele, na frente de todo mundo. Falando, peraí, você está exigindo que eles cumpram uma coisa e você mesmo não está sendo fiel ao que nós decidimos? O que acontece aí? Qual era a questão? E depois Pedro reconhece e volta atrás. O que estava acontecendo ali era uma falha no comportamento de Pedro. Quer dizer, o ensinamento ele estava claro, estava definido. Mas como aplicar isso naquela situação? Né? Quando eu estou com esses homens e chegam outros que vieram de outra realidade. Quer dizer, houve uma falha ali de comportamento, não no ensinamento. Quer dizer, são desacordos que podem acontecer na conduta prática. Ou ainda, né, um erro, foi um erro de São Pedro, um erro que vem da onde? De não ver imediatamente, ou não ver bem, qual o vínculo entre o princípio que foi estabelecido e um fato concreto. Como é que eu vou reagir, aplicar esse princípio nessa situação concreta? O princípio está claro, os pagãos não precisam passar pelo judaísmo. Mas como é que eu aplico isso quando eu estou no meio de pagãos, de cristãos que vieram do paganismo, né? E chegam cristãos que vieram do judaísmo. Como é que e que ainda não estão muito acostumados com essa ideia? Então, veja, aí vem uma outra lição aprendida, né, que o Romano Américo fala. Olha, ali já se viu que existe uma diferença, uma separação entre o juízo teorético e o juízo prático. O juízo teorético ele é formulado sobre os princípios. Por mais claro que eles sejam, a sua aplicação, um juízo prático, numa situação prática, ela pode ser complicada, ela exige a virtude da prudência, né, em alto grau, para aplicar corretamente. E erros podem ser cometidos aí. Né? É interessante que isso tenha acontecido logo de saída, né? Lá no início do cristianismo, o próprio Papa cometendo um erro de juízo prático, não de juízo teorético, né? Mas de juízo prático. Porque existe uma tendência no fiel católico, e nós também temos que procurar reconhecer em nós essa tendência, às vezes, de presumir que qualquer pessoa que discorde do Papa sobre qualquer assunto, certamente deve estar errado. Está discordando do Papa, sobre qualquer coisa. Certo? Mas veja, é importante entender que os papas, e São Pedro é São Pedro, né? Não é qualquer um, não é qualquer papa, é o primeiro, é escolhido por Nosso Senhor. Né? Passou por essa dificuldade. Não em dúvida quanto ao ensinamento, mas em como aplicá-lo naquela situação. E nós vemos isso em várias situações ao longo da história da Igreja. Alguns exemplos, assim, se a gente for percorrendo a história da Igreja, a gente vê exemplos de papas que cometeram falhas no juízo prático e voltaram atrás. Para exemplificar, lá na Idade Média, lá no período da Alta Idade Média, 1300 e alguma coisa, por ali assim, era o Papa Pascoal II,
E aconteceu um problema ali sério, porque o imperador, o Henrique V, ele estava usando a prerrogativa de ele mesmo, como imperador, nomear bispos para as cidades. Então imagina a influência política, né? É o imperador que diz quem vai ser bispo. Isso gerou um conflito e o Papa chegou a assinar um acordo com o imperador concordando com isso. Depois ele volta atrás. Só para exemplificar mais uma escorregada, um erro de juízo prático, de aplicação de princípio. Tem um caso mais recente do Papa Pio VII, com Napoleão Bonaparte, também, que cede a Napoleão, faz uma concordata, um acordo com Napoleão, que Napoleão veio depois da Revolução Francesa, né? E impunha à Igreja algumas condições que tiravam o poder do Papa. E Pio VII assina uma concordata aceitando, depois também se arrepende a ponto, Pio VII, de ficar algum tempo sem nem celebrar missa em penitência pelo que ele fez. Então, só para exemplificar a diferença entre o princípio teorético e o juízo teorético, que é sobre os princípios, e o juízo prático, que é a aplicação disso em situações na qual os homens estão sujeitos a erros, certo? Separa-se ali também, então, a esfera do dogma, que é imutável, e a esfera da historicidade, que é variável na sua aplicação disciplinar, jurídica, política e sujeita a revisões. Desde o começo da história da Igreja, ao longo da história isso vai acontecer também. Então, as primeiras lições, né, que o Romano Mary vai pegar desse comecinho da Igreja, dessa crise do Concílio de Jerusalém, da questão dos judaizantes e desse erro prático cometido por São Pedro. Então ele avança, né, depois avança ali até o século IV. A crise de Niceia, no ano 325. Vamos contextualizar, porque isso é bastante interessante extrair dali alguns princípios que serão úteis para nós. Um dos mais sérios problemas doutrinários colocados diante da Igreja antiga foi conciliar a unidade de Deus com a trindade das pessoas. Deus é uno, é um só, e são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como conciliar isso? Se a gente pega escritos lá do século II, já anos 100 e pouco, anos 200 e pouco, de alguns escritores, a gente vê uma tendência daqueles escritores, ainda antes da definição dogmática, que foi só no século IV, no Concílio de Niceia, né, em 325, a gente vê uma tendência desses escritores de valorizarem a unicidade de Deus diante da trindade. Já é claro nos evangelhos, Nosso Senhor fala claramente, abertamente do Pai, que Ele é o Filho, e do Espírito Santo. Mas como conciliar isso? Então, geralmente, no começo, os escritores cristãos tentavam imaginar assim, o Pai, né, Deus uno é o Pai. E o que acontece é que, um dos erros, né, uma das coisas que se pensava, em vista da criação do mundo, o Pai emitiu o Verbo, o Logos. Quer dizer, a ideia não era que o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, seria eterna junto com o Pai. Não. Em algum momento, como ele ia criar alguma coisa, ele emitiu o Verbo. Quer dizer, o Verbo não seria eterno, mas seria Deus. Talvez não é isso que o católico crê. Nossa fé não é essa. O Verbo é eterno e Deus. Mas no começo, a gente vê algumas tendências a isso. Ou as heresias chamadas do monarquianismo, porque monoarque, né, é um só princípio. Então, era a ideia de que o Pai é Deus e ele assume o homem Jesus Cristo, por exemplo, no batismo. Certo? Ele recebe o poder de Deus no batismo. Ou ainda, o Filho é só uma modalidade do Pai, não é uma pessoa. É o Pai num modo diferente. Tudo isso eram tentativas de entender
e tentar conciliar, colocar dentro da nossa cabeça, ou da cabeça deles naquela época, como que um único Deus é também três pessoas. Ora, um padre de Alexandria, no Egito, chamado Ário, ele sai com outra ideia, e que fez um sucesso na época. Um sucesso, é a chamada heresia do arianismo, por causa do Ário, né? Esse padre. Que dizia que Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, não era Deus, mas era a primeira criatura de Deus. Antes de criar qualquer coisa, antes de criar até os anjos, o Pai teria criado o Filho. Certo? Isso preservava na cabeça dele, né, a unidade de Deus e dava, convenhamos, né, uma baita honra ao Filho, né, a primeira criatura, né, o primeiro entre todos. Olha, essa coisa se espalhou como um rastilho de pólvora, né, no cristianismo. Se não me engano, é São Jerônimo que diz que aconteceu um dia do mundo dormir católico e acordar ariano. Pouquíssimos bispos resistiram a isso, um deles foi Santo Atanásio, né? De forma que foi difícil. Então, isso foi definido no Concílio de Nicéia, 325. Por que essa ideia pegou tanto, a ideia do Ário? Veja, se a gente lembrar ou estudar, como que as religiões pagãs entendiam os seus deuses? Um deus pagão, ele tinha características bem humanas. Se você pensar nos deuses do Olimpo, lá da Grécia, os deuses romanos, eles se casavam entre si, tinham filhos. Eles eram como se fossem homens que teriam, né, com características, com forças, com virtudes bem evoluídas. Eles seriam os deuses, né, para os pagãos. Quer dizer, a divindade pagã é quase uma perfeição do homem. Que o Verbo, o Filho de Deus, não fosse da mesma substância do Pai, consubstancial, como nós rezamos no Credo, né? Que ele não fosse da mesma substância, mas fosse similar, parecido. Isso tranquilizava as exigências da inteligência humana, não é? A gente consegue entender isso. Se a gente falar assim, olha, tem aqui uma primeira criatura criada antes dos anjos, muito próxima de Deus. Pô, faz sentido. Agora, você falar, né, como nós afirmamos, olha, é um único Deus e são três pessoas, mas é um único Deus e são três pessoas, e é um único Deus e são três... Não, alguma coisa não encaixa para a nossa razão. Então, era uma maneira mais palatável, né? Seria um cristianismo mais palatável para o pagão, por exemplo, que se converte, que está acostumado com os seus diversos deuses, que são essas criaturas com características humanas e divinas. Então, vou colocar Nosso Senhor Jesus Cristo nesse panteão, né, como o maior de todos, parecia uma saída boa. Bom, mas não é isso, né, que foi revelado para a igreja. Quer dizer, não haveria problema em ver Jesus como um Deus com D minúsculo. Ainda que fosse maior de todos eles, acima dele só o Pai, olha só, aí já começa a complicar as coisas. Então, para os pagãos, primeiro, né, eles tinham ainda a dificuldade de pensar em Deus como alguém transcendente, né, que estivesse acima, completamente acima e além do que é o ser humano. Mas veja que, isso para quem viesse do paganismo, né? Mas para quem viesse do judaísmo, olha que interessante, para quem vinha do judaísmo, eles já estavam acostumados com a figura de um Deus transcendente. Javé, né? Quando se revela no Antigo Testamento, completamente separado. Isso é uma particularidade do judaísmo em relação a todas as religiões antes do cristianismo, né? Já entendia, já sabia da transcendência divina. Só que tinha outra dificuldade, né? O gentio, o pagão que vinha para o cristianismo tinha dificuldade em ver aquela figura de Jesus Cristo como transcendente. E o que vinha do judaísmo tinha dificuldade de ver, conhecendo o Deus transcendente, como é que um homem pode ser chamado Deus? Como é que eu posso pegar o mesmo indivíduo e falar assim, ó, esse indivíduo aqui, ó, é homem. Ó, e esse mesmo indivíduo aqui, ó, é Deus. Não fechava. Dificuldade, né? Uma dificuldade.
Isso fugia aos limites de qualquer sistema filosófico que existia na época. Você podia procurar todos os sistemas, qualquer tipo de religião. Era algo totalmente diferente. Nenhuma filosofia, nenhuma religião havia imaginado essa possibilidade. E se tivesse imaginado, os outros teriam dito, você é louco. Imaginar uma coisa dessa. Mas é isso que o Concílio de Nicéia define. E aí está mais uma crise, mais uma separação. Qual é a separação que o Romano Amério, então, vê acontecer nesse momento, em Nicéia? Entre uma definição dogmática, entre aquilo que é dogmático e aquilo que é filosófico, que a razão humana pode alcançar. Em Nicéia fica claro que uma definição que tenha sido revelada por Deus e que exija a aderência nossa, das nossas inteligências, isto é, um dogma, nem sempre a nossa razão vai conseguir alcançar e exaurir e entender perfeitamente o que está ali. Então a igreja foi forte no Concílio de Nicéia para fazer essa afirmação. Certo? Ali o cristianismo se tornou religião sobrenatural. Assim, se tornou, né? Sempre foi, mas se tornou de maneira clara, explícita, definida. Né? Então, essa é mais um ponto que o Romano Amério chama atenção para isso, né? Essa separação entre o dogmático e o filosófico. Mas aí pode surgir uma pergunta, mas separar assim o dogmático do filosófico, quer dizer, aquilo que é definição, algo revelado, que exige a nossa aderência da nossa inteligência, isso é a fé, né? Por causa da autoridade de quem está revelando, separar isso da nossa capacidade de raciocínio e entendimento, isso não contradiz a razão? Isso não diminui a nossa razão? Afinal de contas, o homem é um animal racional. Então, se eu começo a ter fé em alguma coisa que a minha razão não compreende, será que eu não estou diminuindo a minha razão? Veja que interessante. A resposta, naturalmente, é não. Né? Mas por que é que é não? Para entender como que isso não contradiz a razão humana, e pelo contrário, como isso vai valorizar a razão humana, eu proponho para vocês um exercício imaginativo aqui. Certo? É só um modelo mental, e como todo modelo, ele é imperfeito, tá? Mas é só para a gente se aproximar dessa questão, né? Qual é a questão? Por que aderir a um dogma que eu não compreendo completamente, por que eu posso dizer que isso não diminui a minha razão? Certo? Vamos lá. Pense já estudou conjuntos em matemática? Pense na sua cabeça um conjunto assim, um conjunto, um círculo, tá certo? Agora vai expandindo esse círculo até você não ver os limites, tá? Quer dizer, você está dentro de alguma coisa, mas você não vê limites, tá certo? Essa visão, né? Começa assim na sua mente. O conjunto, ele vai abrindo, aí você já não vê mais limites. Você sabe que está ali dentro, mas não vê limites. Essa é só uma imagem do que poderia ser o ser divino, a Trindade. No seu seio, a Trindade, as três pessoas, elas se conhecem e se amam. Elas conhecem umas às outras, então elas inteligem, né? Elas têm inteligência e amam. Conhece a si mesmo e ama a si mesmo como esse infinito, né? Por isso que eu falei para expandir, para você não ver limite, porque não tem mesmo, é infinito. Vamos chamar esse conhecimento de Deus, de si mesmo, né? De razão com R maiúsculo, certo? Deus é essa inteligência infinita, R maiúsculo, razão maiúscula. Em determinado ponto, em determinado momento, essa razão com R maiúsculo decide criar razões, inteligências criadas. Nós poderíamos também chamar essa razão com R maiúsculo de uma inteligência incriada, né? Que não foi criada. Então, essa inteligência incriada decide criar inteligências, que são os anjos e os homens. Então, agora, a gente imagina dentro desse conjuntão infinito, um conjunto menor. E vamos chamar esse conjunto menor aqui dentro, esse tem limites, de razão com R minúsculo. É a nossa inteligência, é a nossa razão. Até a inteligência dos anjos está ali também. São seres inteligentes
criados pela razão com R maiúsculo, que não tem limites, que é infinita, certo? Então, é importante ter esse contexto. Bom, vamos lá. É para se entender se é assim, se esse exemplo faz sentido, que aquela inteligência que não foi criada, que não tem limites, com R maiúsculo, ela opera além dos limites daquela inteligência criada. Né? Se você circunscreveu aqui, fez o nosso pequeno conjunto de razão minúscula, olha quanta coisa tem fora dela, né? Que tudo é operação, tudo é inteligência, tudo é da razão maiúscula. Claro, é assim. Veja, quando um homem arrogante, ele brada assim, não reconheço nada que não possa ser abrangido pela minha razão, com R minúsculo, né? O que ele pensa que está fazendo quando fala isso? Não reconheço nada. Pensa que está valorizando a sua razão, né? Eu sou o maioral, né? Fugiu da minha razão, eu não reconheço. Então, ao declarar assim, talvez não declare com essa arrogância toda, mas talvez pense, né? Lá, quando deita a cabeça no travesseiro ou em alguma situação, pensa que está valorizando a sua razão ao não reconhecer nada que possa ultrapassá-la, nada que seja além dela. Mas o que ele realmente está fazendo? Não reconhecer que há limites na inteligência criada, nesse conjunto pequeno aqui, essa razão com R minúsculo, é negar a essa própria razão a capacidade de se conhecer. Por quê? É dizer que ela não tem limites. Então, assim, de saída, quando você fala, ou quando você pensa, ou quando você é tentado a pensar que tudo que vai além do que você pode entender não existe, você deu o primeiro passo para não entender o que é a sua razão. Porque você tirou da sua razão o quê? Os limites, mas ela tem. Então, dizer assim, não reconheço nada além do que eu possa entender, é, na realidade, diminuir e, assim, cancelar a sua chance de conhecer a você mesmo, de conhecer a sua inteligência. Porque ter limite é uma de suas características. E você abandona isso quando você fala que não reconhece nada além. É como se não tivesse. Você está no erro, está no engano, e agora perdeu uma chance importantíssima de conhecer a si mesmo, de conhecer a sua razão. Para conhecer a sua razão, você precisa conhecer uma das características dela, que ela tem um limite e que a razão que a criou opera além desses limites. Então, qual a única saída para conhecer a si mesmo, conhecer a própria razão? É submetê-la àquela razão com R maiúsculo que a criou e que a transcende, que vai além dela. É isso que Nicéia exige de nós. Ao afirmar, este mesmo indivíduo aqui é homem, esse mesmo indivíduo aqui é Deus, o Concílio de Nicéia exige que nós reconheçamos que nós estamos no R pequeno, no R com letra minúscula, R minúsculo. E que além dos nossos limites tem muita coisa que não vai caber na nossa cabeça. Certo? Muito bem. A única forma de nós conseguirmos acessar o que está além da nossa razão é o quê? É um ato de submissão a essa razão maior, para que ela nos revele, ela nos ensine. Nós podemos chamar isso que está além do limite da nossa razão com R minúsculo, o sobrenatural. O que está dentro da razão com R minúsculo é o natural, é o que está na natureza, é o que está acessível aos nossos sistemas filosóficos, às nossas investigações. A revelação da Trindade não é uma dessas coisas. Veio de cima. Então, mais uma lição aprendida que o Romano Américo nos traz é a crise de Nicéia é um momento decisivo na história da religião. Porque empobreceu a razão? Não. Ali a razão pôde se conhecer melhor. Você pode chegar até aqui. Sabe que além daqui não adianta, você não vai chegar. Submeta-se. Aceite que você é criado e governado por uma razão maior, por uma inteligência incriada. E conservou ali a essência da religião cristã, né? Que é a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja como a gente pode aprender, como o autor, né?
consegue extrair desses eventos, que a gente estuda em cursos de história da igreja, mas ele extrai alguns pontos que são importantes a gente reter, né? Que vão ser úteis mais à frente no livro, quando nós analisarmos algum jeito de pensar dos homens modernos, dos homens de igreja hoje, que algumas vezes vão voltar a esses erros. Muito bem. Vamos em frente. Deixamos Nicéia, já extraímos aí algum aprendizado com isso. E vamos avançar um pouco agora pela Idade Média. Talvez alguns de vocês já conheçam este livro aqui. Ele é chamado comumente de o Denzinger. É um compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e de moral da igreja. Denzinger é o nome do autor no século XIX, um jesuíta, que fez um benemérito, né? Fez essa obra de recolher, né, nos arquivos da igreja, nos seus documentos, esses documentos da igreja que, assim, para quem não conhece, né? Pasmem, se você pegar os primeiros aqui, ó, os documentos aqui do primeiro século do cristianismo, sabe? Símbolos locais, de alguns locais, né? Ó, documentos do magistério da igreja. O primeiro que aparece aqui é do Papa Clemente I, do ano cerca de 96, ano 96, século I. E ele apresenta sempre uma coluna com a língua original e outra em português, né? Então os primeiros são em grego. Aí depois de um tempo passa a ser latim e português. Então isso começa lá no século I, ele passa por vários papas, aí passa por toda a Idade Média. Essa aqui é uma versão mais atualizada, né? Porque o Denzinger era século XIX. Essa aqui vai até 2005, já com documentos do magistério de João Paulo II. Por que o Denzinger está aqui? Porque como a gente vai falar de Idade Média, como é que a gente sabe muita coisa que aconteceu na Idade Média? O Romano Mero vai falar de alguns desvios que aconteceram na Idade Média. A Idade Média foi um período de riqueza e grandeza da cristandade, né? Onde o cristianismo, a Igreja Católica, ela influenciou de maneira benéfica, né, toda a civilização, a Europa, né, particularmente. Só que não foi um período livre das suas mazelas, das suas dificuldades, certo? Essas dificuldades, que foram alguns males que aconteceram na conduta de homens de igreja, deram ocasião para um bem. Lembrem da primeira aula, né? Não é que os males sejam bons, mas eles dão ocasião para o bem. Deram ocasião para que o magistério da igreja se manifestasse sobre aqueles pontos e que nós conhecêssemos hoje, aqui, ó, folheando esse compêndio, vários desses problemas que aconteceram. Se o magistério não tivesse documentado isso, como é que teria acesso a isso? Né? Que tipo de problema? A gente vê aqui, assim, vários documentos de vários papas condenando vários comportamentos, vários desvios que aconteciam então na Idade Média. Então a gente vê, por exemplo, várias questões relacionadas à corrupção dos costumes do clero. Por exemplo, condenações sobre a influência de políticos na hora de escolher bispos, por exemplo. A gente vê aqui algumas cartas ou declarações chamando atenção e condenando. Problemas relacionados ao uso do dinheiro, né? Os clérigos que se deixaram levar pela ânsia de riqueza, ânsia de poder. Simonia. Nossa, o que é simonia? É um nome que vem lá de um episódio narrado nos Atos dos Apóstolos, né? Um certo Simão, chamado Simão Mago, ficou encantado com os apóstolos e a forma como eles faziam milagres e ofereceu lá um trocado para vocês podem vender para mim um pouco desse poder aí, né? Aí por isso passa essa atitude desse Simão, o pecado de simonia, quando você quer comprar bens religiosos, né? Comprar, por exemplo, o carro. Eu vou comprar o sacerdócio. Tem um dinheiro aqui, você me ordena padre. Acontecia isso na Idade Média. Aí você tem aqui várias declarações, sínodos, cartas, condenando simonia. Romano Mero observa que todos esses desvios, que podem ser conhecidos aqui lendo
Só o índice, porque no índice tem do que se trata, né? Usura, tem um aqui, acabei de dizer aqui, ó, usura. Tolerância religiosa, tem vários aspectos. Isso aqui, ó, 1216. Né? Então tem bastante coisa aqui. O Romano Mério observa que todos esses desvios, eles não foram verdadeiras crises da igreja. Nem naquele sentido amplo que nós apresentamos na primeira aula. Por quê? Porque em tudo isso que aconteceu, a igreja não correu o risco de mudar sua substância e dissolver-se em outra coisa. Não. Todas essas coisas desfiguram a igreja. Isso era cometido por padres, bispos, esses erros. Claro, isso desfigura a igreja. Claro, isso condena essas almas ao inferno, certo? Se elas não se converterem até... vão para o inferno, certo? Porque isso é ruim, tá? Mas nada disso ameaça a igreja, porque não alcança a essência da igreja. Não separa a igreja do seu fundamento. A igreja se conserva historicamente ao longo de todos esses desvios que aconteceram na Idade Média. O Romano Mério chega a anunciar uma lei de conservação histórica da igreja. Por que a igreja consegue se conservar intacta quando tem os seus ministros cometendo esses desvios todos? Porque, veja, ela é fundada, o fundamento da igreja é o Verbo encarnado, ela é o corpo místico de Cristo. A igreja, ela é a gente pode imaginar assim, né? É o ser social de Cristo, né? Na sociedade, é Cristo na sociedade, é o corpo místico, como diz São Paulo, é o corpo de Cristo, certo? Na palavra do próprio São Paulo. Então, a igreja é fundada na verdade. Ela não corre perigo quando seus membros não se conformam à verdade. Ela vai correr perigo no caso dela perder a verdade. É diferente. Uma coisa é membros da igreja que não conseguem se conformar à verdade. Isso é ruim, isso é um desvio, principalmente para aquelas almas, né, que fazem isso, mas não para a igreja enquanto corpo místico. Por quê? Contanto que ela não perca essa verdade, que ela esteja ali como um farol, que esteja denunciando, esteja mostrando que aqueles homens estão errados, precisam voltar para a verdade, ela não corre risco. A igreja militante, né? A igreja peregrina aqui na Terra, está por si mesma condenada a essa deserção prática. Olhe para você, olhe para mim, olhe para nossas vidas. Cai, levanta, erra, volta. Daí o sacramento da penitência para isso. É parte da nossa Constituição, pecado original. Então não é de se espantar que os homens de igreja também passem por isso. Então é só olhar para nós mesmos que a gente vai entender bem isso. Mas a igreja não se perde quando as nossas debilidades humanas a põem em contradição, ficam em contradição com o que ela ensina. Ela só corre o risco de se perder quando essa corrupção prática, que é parte da nossa vida, quando ela se eleva a ponto de cercear o dogma, a ponto de tentar formular proposições teóricas que justifiquem essas depravações. Aí nós temos um problema. Isso jamais aconteceu na Idade Média. Está aqui os documentos todos condenando-se, mantendo firmes a verdade e o fundamento. Certo? Então esse é o ponto. Não nos conformamos com a verdade, nós temos o sacramento da penitência, nós podemos voltar. Agora, querer transformar essa nossa pobreza, esse nosso desvio, essa nossa corrupção, elevar isso a dogma, elevar isso a definição, aí nós estamos... Aí sim, isso é perigoso para a igreja. Então, esse é um ponto importante. Então, não foram crises, por isso. Decadência nos costumes eclesiásticos? Não. Conflito que houve com o Império, vários conflitos relacionados à dominação política sobre os bispos? Não. Nem aqueles movimentos heréticos em sua natureza, por exemplo, o movimento dos cátaros e albigenses, lá no século XIII, que formavam aquelas comunidades reclusas, né, onde as pessoas não casavam, consideravam o matrimônio um pecado. E, enquanto eles não erigiam aquilo ali em algo teórico, a igreja combatia, naturalmente, né, e combateu.
mas não correu o risco de se perder. Por isso não foi crise. Certo? Raramente esses movimentos, seja dos cátaros, como eu mencionei, seja dos chamados fraticelli, que são aqueles frades pobres, né, em pobreza, que às vezes exageravam na pobreza e desprezavam assim, e condenavam quem tinha qualquer posse, qualquer bem. Raramente isso se transformava numa formulação teórica. Certo? E sempre que tentavam transformar isso numa formulação teórica, a igreja se manifestava. E aí sim, aí agia. Quando esse pauperismo dos fraticelli tentava se transformar numa teologia da pobreza, não. Aí a gente tem aqui um documento condenando. Tá? Outros exemplos. A doutrina que dizia que todo mundo a igreja tinha que retornar à simplicidade apostólica. Se desfazer dos seus bens. Tal. Isso foi escrito? É uma doutrina? Tem a condenação aqui também. A teologia de Joaquim de Fiore, lá no século XII, que dizia que o mundo estava entrando numa terceira era, né? O Antigo Testamento era a era do Pai, e depois, os primeiros 1000 anos da igreja foram a era do Filho, e que ali, depois do século XII, começaria a era do Espírito Santo. Quando ele coloca isso por escrito, isso é condenado. Tem aqui a condenação a Joaquim de Fiore. Todos esses desvios encontravam, então, a igreja firme, pronta no seu exercício, no seu ofício, no seu magistério. Certo? Então, não faltou a função magisterial nessa época. Lição aprendida, então. Onde mora o perigo? Quando você transforma uma prática distorcida num dogma, numa definição, num dogma teorético. Por quê? Porque a prática é sempre limitada. A prática ela vai morrer quando o sujeito morrer. Para de praticar. Morreu. A definição teorética, o escrito, permanece. E dele, ele pode ser semente de várias distorções. Então, isso é muito perigoso. Muito bem. Então, assim que ele avalia a questão dos desvios da Idade Média. Ele cita de passagem o cisma do Oriente, no ano 1054, quando a Igreja do Oriente se separou da Igreja Católica, e é o que nós chamamos de Igreja Ortodoxa. E observa que isso também não foi uma crise naquele sentido, nem no sentido amplo. Porque mesmo com a cisão, com a separação, o sistema da fé católica ficou intacto, né? Todos os sacramentos dos ortodoxos são válidos. Mesmo a questão da primazia do bispo de Roma, originalmente, ela não foi atacada, tanto que depois houve tentativas de reunião, né? Lá no século XIV, século XV, foi possível se assinar até acordos de reatamento da Igreja Ortodoxa. Por quê? Porque os princípios da fé eles não foram alterados nesse momento. Foi um problema, o cisma, claro, mas não uma crise nesse sentido. Não se alterou ali a essência da Igreja. Muito bem, aí nós estamos nos aproximando agora do século XVI, né? E aí a gente sabe que no século XVI acontece a revolta protestante, isso? Com Lutero. E ele vai abordar esse ponto também e extrair para nós algumas lições. Só que antes de chegar na revolta luterana, é necessário responder uma pergunta. Ele resolve responder uma pergunta antes. Qual é a amplitude da ideia cristã? Vamos entender isso. O que é que aqui embaixo na Terra, nas nossas realidades, pode ser abarcado pelo cristianismo? Que valores já existentes antes do cristianismo podem ser acolhidos por ele? Certo? Aí ele chama isso de qual a amplitude ideal do cristianismo? Até onde ele pode ir? Até onde você pode dizer assim, isso aqui não ofende a fé cristã? O período da Renascença, que começa ali no século XV, né, século XVI, geralmente ele é entendido como uma restauração, como se os homens tivessem se cansado da igreja, né, e quisessem restaurar o princípio do paganismo, né? Então eles voltam lá aos clássicos,
as obras de arte anteriores ao cristianismo, né? Fazem tudo aquilo renascer, né? Da ideia do renascimento, renascença. Uma volta à absoluta naturalidade e mundanidade do homem, como uma mentalidade que seria incompatível com o cristianismo, porque o cristianismo seria o desprezo do mundo. É como se assim, durante toda a Idade Média, o homem desprezou o mundo, e agora nós aqui no Renascimento, na Renascença, vamos recuperar os valores, né, da antiguidade humana, né? Aí vem o humanismo, né, do renascentista e tudo mais. Romano Américo considera essa visão, ele chama de uma visão monocular, né? Como se você estivesse olhando para alguma coisa, não com um binóculo, mas só com um olho. Como assim? Os valores humanos são incompatíveis com os valores cristãos. Como assim o cristianismo é um desprezo das coisas do mundo? Espera aí, a origem do cristianismo está num homem-deus, que vem restaurar e aperfeiçoar as coisas humanas. Não vem restringir a mentalidade do fiel católico. Vem ampliá-la e aceitar e elevar as coisas do homem. Então, peraí, não é assim. Mesmo antes da época do Renascimento, nós vemos essa característica no cristianismo, que não recusa os valores bons que a humanidade já tinha, mas que os eleva. Veja o exemplo da preservação das obras da antiguidade nos mosteiros. Temos aqui uma imagem de São Bento, né? Veio ilustrar bem isso. Os monges nos mosteiros, na época das invasões bárbaras no Império Romano, destruindo tudo, queimando tudo. Você tem o quê? Os mosteiros preservando as obras dos autores latinos, dos autores gregos, que chegaram até nós hoje, esses autores pré-cristãos, que eram copiados pelos monges. Como é que eles não valorizavam, né, o trabalho humano? Que desprezo é esse? Entendeu? Peraí, existe uma amplitude aí, existe como o cristianismo alcançar essas coisas que não nasceram necessariamente no cristianismo. Essa amplitude, ela se apresenta em algumas escolas de pensamento católicas. Alguns exemplos citados pelo autor. Você pegar São Roberto Bellarmino Soares, que é um teólogo também bem reconhecido, na obra deles a gente encontra uma fundamentação teórica da democracia como algo compatível com a ideia cristã. Aí você pega Bossuet, que é um bispo católico francês, que justifica a monarquia, a autocracia régia. Sistema político monárquico ou democrático, nenhum dos dois é incompatível por si. Nós podemos ter as nossas preferências, nossas brigas, mas em termos de cristianismo, a ideia cristã tem amplitude suficiente para acolher esses dois pontos de vista políticos. É disso que ele fala quando ele fala dessa amplitude. Se a gente olhar para o ascetismo franciscano, os ascetas, os franciscanos, com as suas penitências, com os seus votos de pobreza, e compara com os jesuítas, edificando cidades, organizando estados, valorizando, elevando os valores mundanos para a maior glória de Deus. As duas coisas são católicas. Vamos olhar para os monges. Se você pegar a ordem dos cluniacenses, eles chegam a ornamentar o chão das igrejas com ouro e pedras preciosas para o louvor divino, para o culto divino. Você olha para os cistercienses, o edifício, a igreja é reduzida à nudez da arquitetura, é o que está lá na parede, não tem mais nada. As duas coisas são católicas. E mais, os jesuítas saem pelo mundo anunciando o caminho largo da salvação, convidando todos, evangelizando os índios. Os dominicanos ressaltam um pequeno número dos eleitos. As duas coisas. Na briga entre na teologia moral, entre aqueles que fazem uma interpretação rigorista da lei e aqueles que fazem uma interpretação laxista,
que considera mais a situação particular. Não, olhe por esse aspecto aqui. Né? Veja, às vezes essas escolas se pegavam, os homens, né, se debatiam tanto a ponto de quase chegar às vias de fato. E olha, a igreja, em todos esses exemplos que são dados aqui pelo Romano Amério, a igreja nunca falou assim, você está certo, você está errado. Quando que a igreja, o magistério intervia? Quando eles começavam a brigar muito seriamente. Peraí, vocês vão acabar se matando. Mas os dois são católicos, os dois são cristãos. Se a gente perde essa visão dessa amplitude do cristianismo, a distância entre essas duas ortodoxias, essas duas coisas católicas, pode parecer a distância entre algo que é católico e algo que não é. E não é isso. E é interessante apresentar essa visão, né, logo no começo do livro e no começo do curso. Porque às vezes a gente vê um certo ataque à posição tradicionalista, né, como se nós só estivéssemos olhando para um lado e assim, só tem que ser do nosso jeito e de nenhum outro jeito pode ser. Se for diferente do que eu estou fazendo, está errado. Não, não é isso. Não é isso. Existe uma amplitude possível no cristianismo que permite uma certa diferença. Olhe para os diversos ritos católicos. Nós somos católicos do rito romano, mas existem os ritos orientais com suas diferenças. São católicos também. Certo? Então, o ponto não é esse. A questão é que existe limite para essa amplitude. Certo? E é importante reconhecermos que limite é esse. Enquanto essas ideias distintas, elas conseguem fazer parte do conjunto coerente da fé cristã, tudo bem, elas são aceitas e a igreja sempre as aceitou. O que não pode, e aí o limite está quando uma ideia, ela se apresenta como contraditória em relação ao sistema católico. Aí sim. Aí está o problema. É impossível para a mente humana e para a mente angélica também fazer coexistir termos contraditórios, né? Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Aí não. Quando isso acontece, aí você tem problema. Aí você chegou no limite dessa amplitude. Não dá para aceitar isso aí que você está propondo. E os exemplos serão muitos. Essa aqui é só a introdução, né? Estamos aqui só aproveitando a história da igreja para colher esses princípios, né? Mas quando você apresenta uma ideia que contradiz alguma coisa do princípio cristão, não. Aí você está além do limite da amplitude possível. Se você aceita conviver com ideias contraditórias na sua cabeça, você aceita falar que isso aqui é um livro e ao mesmo tempo não é, entendeu? Coisas assim, foi muito óbvio isso, mas tem coisas menos óbvias que a gente vê coisas parecidas. Isso vai te levar a uma indiferença teórica e uma indiferença, depois vai ser moral, né? Vai ser impossível você ordenar a sua vida. Esse é o ponto. E é nesse contexto que aparece a revolta luterana. A doutrina de Lutero não pôde fazer parte dessa amplitude do cristianismo. Não dava. Não dava para ser mais um daqueles pontos assim, tá distante aqui, mas é alguma coisa aceitável. Não dá. Por que não? Onde está a contradição, então? Já que, né, ele fala que quando ocorre uma contradição, aí não dá para conviver, né? Você precisa afastar, você precisa separar. Não, isso aqui não faz parte do sistema. A questão é que o ataque de Lutero, assim, Lutero atacava o próprio princípio do sistema católico, que é o quê? A autoridade divina da igreja. É a base. Por que que o católico crê, né, nos artigos da fé católica? Por que você crê? Porque você acha que eles são muito interessantes. Porque quando você ouviu aquilo caiu tão bem. Não. Nós cremos nos artigos do credo católico porque eles nos foram revelados por uma autoridade, pela autoridade divina, que é a autoridade da igreja. Vamos lembrar de São Paulo, a igreja é o corpo místico de Cristo. O que foi revelado através da igreja tem a autoridade de Deus, daquela razão com R maiúsculo, vamos lembrar dela. E nós, como razão de R minúsculo, a gente adere.
pela autoridade de quem revelou, não porque eu achei que faria sentido. Então, a visão católica é essa. O que faz a teologia luterana? Ela nega o princípio. Por isso, assim, a teologia luterana ela é teologicamente irrefutável. Como assim? É possível vencer as objeções que ela faça, né? Cada objeção que um protestante fizer ao catolicismo, você pode responder aquela objeção e dá para vencer todas. Mas não dá para vencer quem está fazendo a objeção, certo? Se aquela pessoa ela não aceita o princípio, que é a autoridade divina da igreja. Então isso é um drama. A gente consegue responder as objeções, vence a objeção, mas não vence o adversário que propôs a objeção. Isso o próprio Santo Tomás diz na Suma Teológica, lá no primeiro livro da Suma, na questão 1, quando ele está apresentando o que é a teologia, lá no artigo 8 da questão 1, Santo Tomás de Aquino, ele fala que a teologia ela é toda fundada na autoridade divina, revelada. É isso, toda a Suma Teológica ela parte de princípios revelados por Deus, pela igreja, que é a autoridade divina, e vai deduzindo aqueles princípios, né? São Tomás fala, se alguém remove o princípio, eu não tenho como argumentar com ele, porque ele não reconhece o princípio que eu estou usando para deduzir tudo. E é isso que acontece com a teologia de Lutero. A Bíblia e a tradição só têm autoridade para o católico porque a igreja tem a posse de ambas. Não só a posse material, não, mas a posse do sentido. Quem dá o sentido à tradição e a Bíblia é a Igreja Católica. É por isso que a Bíblia e a tradição têm autoridade para nós. Afinal de contas, a Bíblia não define quais são os livros canônicos, né? Você não acha na Bíblia dizendo quais são os livros inspirados. Quem definiu isso? Foi a igreja. Só tem valor por causa disso. Lutero o que faz? Ele coloca a Bíblia e o sentido da Bíblia na mão do crente, né? Na mão do fiel. Recusa essa mediação da igreja. Eu não quero a igreja mediando, não. Você tem o texto da Escritura na sua mão, tudo pode estar confiado ao seu juízo privado. Isso vai prevalecer sobre tudo. O que significa isso? Quando eu leio uma passagem bíblica, aquilo causa uma impressão viva, irresistível. É verdade. Pronto. Se ao ler aquilo eu tenho essa impressão subjetiva, irresistível, eu tenho direito a ter convicção de que aquilo é verdade, aquilo que eu senti, né? E tenho direito a manifestar aquilo ali também, acima de qualquer norma. Porque, afinal de contas, eu li, eu aceitei. Então, a igreja perde a sua autoridade e a vivência dessa impressão subjetiva que o cristão, lendo a Bíblia, tem, ele chama de fé. Certo? O que é a fé para o católico? A fé é uma aderência da inteligência a uma verdade revelada por autoridade da igreja, que é a autoridade de Deus. A gente adere com a inteligência, isso é fé, porque foi revelado por Deus. O protestante, o que é a fé? É esse sentimento subjetivo de que aquilo caiu bem. Me deu uma viva impressão. Caiu no meu coração. Eu creio. Pronto. E se eu faço esse ato, eu tenho a fé. E nada pode me demover essa fé, e nada pode dizer que eu estou errado, porque eu tive a impressão de que aquilo realmente é verdade. Certo? Então eles chamam isso de fé, e isso é convertido como se fosse um dom imediato, né? Foi a graça divina que te deu aquilo ali. Certo? Bom, ao fazer isso, o que está acontecendo? Todos os artigos de fé, toda a base dos artigos de fé católico, ou se quiser dizer dos artigos de fé cristãos, né? Tudo isso é arrancado, né? Por quê? Eles só valem ou não valem
segundo a consciência individual, aceita ou não aceita o que está ali. Tem um caso interessante, eu lembro de ter citado em outras aulas, mas vale a pena citar de novo, porque está dentro desse contexto, no livro do Dr. Júlio Fleischmann. O nome do livro é justamente A Crise é de Fé e é Grave. Ele narra quando ele estava no almoço com um amigo, e esse amigo estava bambeando assim, olha, será que a gente realmente, né, não deve se abrir mais ao ecumenismo no sentido de aceitar os irmãos separados, os protestantes? Afinal de contas, eles têm alguns aspectos da nossa fé que eles compartilham. Eles acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo, na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles acreditam na ressurreição. E aquilo bateu mal ali para o Dr. Júlio Fleischmann. Ele não fez nenhum tipo de objeção, mas ficou com aquela coisa, não está correto isso. Depois ele foi refletir, foi estudar, e aí ele entendeu por que aquilo incomodou tanto ele, né? Falar que os protestantes, eles têm um pouco, alguma coisa da nossa fé. E ele chega à seguinte conclusão, e é a conclusão correta. Não, na realidade, você não pode dizer que um protestante, quando ele fala que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, crê na ressurreição de Nosso Senhor, crê que Nosso Senhor é Deus, você não pode dizer que ele está compartilhando da mesma fé que o católico. Por que não? Por causa desse princípio aqui, olha, porque ele nega a autoridade de quem revelou. Veja, lembra do que a gente falou, o que é a fé? No sentido da virtude da fé. A virtude da fé é essa aderência da inteligência àquele conjunto de verdades reveladas por causa da autoridade de quem revelou, que é a igreja. Certo? Se entre aquelas coisas que foram reveladas, eu digo assim, eu aceito esse grupo, esse conjunto aqui, mas isso aqui eu não aceito, que é o que o protestante faz, quando ele não aceita alguma das verdades, não aceita que na Eucaristia é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por transubstanciação. Quando ele nega uma verdade da fé, ele está negando todas. Como assim? Ele só está negando uma. Não. Olha só, se tudo aquilo foi revelado por uma autoridade e fala assim, ó, isso aqui é o que eu te apresento como objeto para a sua inteligência, certo? Imagina, a autoridade, Deus, apresenta. Deus, com a mediação da igreja, né? Apresenta. Aí você fala assim, não, essa aqui eu não concordo, não. O que você está negando aqui? Você está negando a própria autoridade. Ah, então quer dizer que a autoridade que revelou tudo isso não é verdadeira. Tá certo? Está negando a própria autoridade. E essa autoridade é o que se chama a causa formal da fé, é o termo técnico, teológico. O que faz você ter fé, formalmente, é a autoridade de quem revelou aquilo. Afinal de contas, quando nós falamos de Santíssima Trindade, você sabe exatamente o que isso significa? A gente acabou de ver que não. Isso é um nome, Trindade, 3 pessoas, né, em uma natureza. Isso é uma expressão verbal cujo significado está além da nossa capacidade. Quando a gente fala Santíssima Trindade, a gente faz referência ao que a igreja entende sobre o que é a Santíssima Trindade. Quando a gente fala da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, você consegue entender o que é a ressurreição? Não. Você não entende. Você não sabe como. Então, quando você fala, eu creio na ressurreição, que ele ressuscitou, você está fazendo referência ao depósito da fé, que é sustentado pela igreja. Certo? Se eu removo a autoridade da igreja, ressurreição pode significar qualquer coisa para mim. Falar em divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, se eu não estou fazendo referência ao depósito da fé, cuja guardiã é a igreja, o que pode significar falar que Jesus é Deus? Ou que Deus é uma unidade em 3 pessoas? Se eu não tenho a referência da autoridade que me revelou, pode significar qualquer coisa. Você não vai saber, entendeu? Se cada um de nós pudesse aceitar ou não uma ou outra verdade da fé, como eu neguei o princípio, agora eu que dou o significado daquilo. Assim, é a minha aceitação daquilo que dá significado àquela realidade, não o contrário. Eu não me submeto.
Eu dou valor àquilo porque eu acredito naquilo. Veja só. Então é isso que acontece. Um dos documentos do Denzinger é a bula do Papa Leão X, que condenou a heresia luterana. São 41 itens condenados. 41 sentenças de Lutero, extraídas dos vários livros dele, vários escritos, que são aqui condenadas por Leão X, nessa bula de 15 de junho de 1520. 15 de junho de 1520. Desses 41, o item 29 é relevante para nós. Só para a gente dizer, isso aqui é um escrito de Lutero condenado como heresia, né, por essa bula. Olha o que Lutero fala. Está aberto para nós o caminho para esvaziar a autoridade dos concílios e contradizer livremente as coisas que fizeram. E professar com confiança qualquer coisa que pareça verdadeira. Isso é importante. Está aberto o caminho para nós de professar com confiança qualquer coisa que pareça verdadeira. Quer dizer, que para você julgue como verdadeiro. Pouco importa que tenha sido aprovado ou reprovado por algum concílio. Isso é condenado, né? Mas é o cerne desse entendimento da doutrina luterana, onde o fiel é que decide se aquilo ali é verdade ou não. É assim que se define heresia. A palavra heresia, ela vem do grego hairesis, que significa, etimologicamente, escolha. Então, o que é uma heresia? É uma escolha que você faz. A igreja apresenta, por mandato divino, todo um conjunto de verdades da fé. Aí você olha para todas elas e escolhe algumas. Isso é o herege. A heresia é isso, é essa escolha. E por que você escolhe? Porque aquilo ali, subjetivamente, fez sentido. Esse é o cerne da heresia. Aí fica muito interessante. Como é que é? Então, heresia é isso? É analisar um artigo da fé e falar assim, isso aqui eu acredito, isso aqui não, isso aqui, subjetivamente fez sentido. Essa não é a definição de fé para o Lutero? Então, veja, o conceito de fé se converte num conceito de heresia na doutrina luterana. O próprio conceito de fé se transforma no conceito de heresia, que é você aceitar alguma coisa porque você tem a convicção individual de que aquilo é verdade. Certo? Em conclusão, a alma da revolta luterana não foram as indulgências, a corrupção do clero. Não, isso aí são justificativas, né? Não foi nem a missa. Veja, o principal alvo da revolta protestante foi atacar a missa. Mas não foi por causa da missa que Lutero e os heresiarcas protestantes se revoltaram contra a igreja. Não. Não foi a questão do celibato dos padres, nada disso. Na realidade, a alma da revolta luterana foi uma intolerância que o gênero humano carrega, cada um de nós carrega essa intolerância, tem que tomar muito cuidado com ela, e que Lutero teve a valentia de manifestar abertamente. A intolerância à autoridade. A intolerância daquela razão com R pequeno, de se submeter à razão com R grande. E fazer dessa razão pequenininha, que é a nossa, a dona do que é certo e do que é errado. Peraí, isso me lembra alguém, né? Não servirei. Não é isso? Foi o brado de Lúcifer. Já lá, antes da criação do homem e da mulher. Não servirei, não me submeterei. O que é a razão de Lúcifer? É a razão com R pequeno também. Né? Que não quis se submeter aos desígnios da razão com R maiúsculo, que o abrangia e que o abrange até hoje. Então, ir nesse caminho é nesse caminho ruim, né? Que é o caminho de Lúcifer. Muito bem. Ao longo dessa viagem, né, tomados pela mão aí do Romano Amério, desde o Concílio de Jerusalém e, por enquanto, até a Revolta Protestante, eu tomei nota aqui de 9 lições aprendidas. Não sei se foi
fazer uma recapitulação aqui, rapidinho. Tudo que ele extrai, quais são as 9 lições que ele extrai nesse período de tempo em relação a essas crises e não crises da igreja. A primeira foi aquela lá do ano 50, a separação entre a sinagoga e o cristianismo. O cristianismo é uma religião diferente, não é uma sub-religião do judaísmo. Essa foi a primeira. A segunda, a separação entre o que é o juízo teorético do juízo prático. Lembram? Foi a escorregada de São Pedro, que tinha muito claro o juízo prático, mas na hora de aplicar sofreu uma dificuldade e todos estão sujeitos a isso, as autoridades da igreja estão sujeitos a isso, e é assim mesmo, faz parte da nossa situação aqui nessa terra. O terceiro foi a separação entre a esfera do dogma, do que é imutável, da esfera da historicidade, o que é variável. Aplicação disciplinar, jurídica, política pode variar ao longo do tempo. Veja, aquelas cláusulas de Tiago, aquelas 3 primeiras que a gente falou, que é não beber sangue de animal e não comer carne sufocada, aquilo ali era provisório para a situação ali dos fiéis saídos do judaísmo. Aquilo foi se adaptando, né? Pelo menos as 3 primeiras ali. A quarta, já no Concílio de Nicéia, foi a separação entre o dogmático e o filosófico. Certo? Não adianta você querer abarcar a revelação completamente com a sua razão. A quinta lição aprendida que nós vimos foi que aquela crise de Nicéia não empobreceu a razão fazendo isso, mas a elevou, permitiu que a razão conhecesse um limite. Existem coisas além do limite da razão. Essa foi a quinta. Quando a gente olhou os desvios da Idade Média, a gente viu a sexta lição aprendida, que enquanto os desvios ficarem no campo prático, isso não ameaça a vida da igreja. Que o problema é quando ele se transforma num dogma teorético, porque esse dogma teorético ele é ilimitado nas suas consequências, e não a coisa prática. Depois, já é o sétimo, quando a gente falou dos limites da amplitude do cristianismo, a gente viu que esse limite ele é bastante extenso, né? O cristianismo abarca muitos valores humanos, mas chega um ponto que não dá para abarcar, que é quando aparece uma ideia que contradiz alguma definição de fé. Então essa foi a nossa sétima lição aprendida. E lembrando da revolta luterana, a gente pode chamar de uma oitava lição aprendida, né? Que é como o conceito de fé no protestantismo se converte no conceito de heresia. Fé não é isso. Fé não é acolher subjetivamente uma verdade porque você sente que aquilo ali fez sentido para você. Não. Cuidado, não é. E a nona e última é que na base da revolta luterana está essa intolerância à autoridade, que remete então àquela razão com R pequeno, não querer se submeter à razão com R grande, e que nos lembra do primeiro pecado, o pecado de Lúcifer e dos anjos caídos, que não quiseram se submeter. Então veja como a gente pode aprender assim, várias lições ao analisar, claro, né, esse autor brilhante que é o Romano Amério, que vai extraindo essas lições para nós. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar visitando ainda, estamos só no século XVI. Entre o século XVI e o Vaticano II, aconteceu algumas coisas importantes. Então, teve a Revolução Francesa, teve a invasão do liberalismo na igreja, o modernismo no início do século XX, a novela teologia, que é outro aspecto ainda do século XX, e como que a igreja se comportou diante disso, e nos preparemos aí para outras lições futuras do Romano Amério. Muito obrigado.